do livro Vivendo o Evangelho, volume 2, uma psicografia de Antônio Baduy Filho, do espírito André Luiz. A leitura do item 258, influência espiritual. Como acontece no mundo corpóreo, no outro lado da vida também existem inúmeras opiniões à sua volta, e sugestões alcançam-lhe a mente sob a forma de ideias e impulsos. Amor ou ódio, descrença ou fé, preguiça ou trabalho, fraqueza ou coragem, violência ou brandura, comodismo ou esforço, intolerância ou compreensão, desespero ou esperança, desânimo ou otimismo, vingança ou perdão, cólera ou paciência, aflição ou calma. É claro que o caminho a seguir depende de você, mas não esqueça que a recomendação do apóstolo João e análise sempre se esta ideia ou aquele impulso estão de acordo com as lições do Evangelho. O estudo hoje, que é do livro Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 21, itens 6 e 7. Não creais em todos os espíritos. E que começa nos trazendo a seguinte mensagem: meus bem-amados, não creais em qualquer espírito. Experimentai se os espíritos são de Deus, porquanto muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. João, Epístola 1, capítulo 4. E esse é um tema que trata, direta ou indiretamente, de imperfeições, de riscos a que nos expomos, a enganos, a ilusões, e que já traçando um parâmetro para o nosso plano encarnatório, nós não devemos crer sem análise nos encarnados, que também são espíritos, com a diferença é que estão no plano encarnatório e que facilita e muito a nossa identificação. Nós temos fisionomia, nós temos uma maior perceptibilidade das ações, dos comportamentos, convivemos dia a dia, somos bombardeados de informações de pessoas que muitas vezes não temos contatos, pessoas públicas. Então isso de certa forma facilita que nós conhecemos aquele indivíduo, aquela pessoa, e nos facilita na hora de ter uma análise do que me é apresentado pelaquela pessoa. Um bom exemplo dessa influência a que nós podemos sofrer aqui, dessas informações, e que muitas vezes não passamos por uma análise, são os grupos de WhatsApp, as nossas redes sociais, em que nós temos familiares, pessoas a quem amamos muito, temos muita consideração, mas que por vez ou outra nós recebemos aquela mensagem de corrente, que às vezes nós sentimos vontade de desunir o telefone, que não aguento mais receber corrente, essas correntes, a pessoa não está vendo que isso aqui é uma mentira, ou mensagens que muitas vezes podem levar a dúvidas, a preocupações, principalmente nesse momento de pandemia, e que nós, quando vamos fazer uma análise mais profunda, nós vemos que aquilo ali não condiz com a realidade. Nós recebemos às vezes mensagens no grupo de WhatsApp informando que o medicamento A ou o medicamento B causa certos prejuízos à nossa saúde, e quando nós entramos,
buscamos uma fonte séria daquela informação, nós vemos que aquilo ali não condiz com a verdade. E passamos por mal bocados com relação a isso, porque divulgamos as informações sem essa averiguação, sem o conhecimento, e por vez ou outra ainda vem algum irmão nos cobrando aquilo ali. Mas você não falou, você postou aqui, ó. Eu não fiz isso porque você postou. Porque o irmão também, por sua vez, não checou aquela informação, tomou sua atitude baseada naquilo que eu falei e olha o problema criado pela minha divulgação de informações sem a análise e sem uma pesquisa mais aprofundada daquele assunto. E se nós temos toda essa problemática com os encarnados, que nós na teoria temos essa facilidade maior em analisar, em saber quem está me apresentando aquela mensagem, quanto mais nos espíritos. E que espíritos são esses que o tema vem chamar a nossa atenção? São os falsos cristos e os falsos profetas, que são irmãos com imperfeições e vícios, assim como nós, que ao desencarnarem permanecem com os seus comportamentos. Não há uma varinha, quando chegamos do outro lado, ao desencarnar, passamos para o plano espiritual, que vão tocar a nossa cabeça e vão dizer, pronto, agora você é um espírito evoluído, um espírito de luz. Todas as suas imperfeições, todos os seus problemas ficaram lá com o seu corpo na Terra, no planeta Terra. Aqui no plano espiritual, você agora é um ser de luz. Isso não acontece, né? E os espíritos sempre atuaram na humanidade. Nós temos o auxílio de espíritos superiores, daqueles que cativamos, criamos bons laços, dos que buscam a elevação moral. Mas nós sofremos também a interferência, de forma negativa, de irmãos menos esclarecidos, de desafetos, tanto que com uma certa frequência nós vemos irmãos queixando-se de perturbações de ordem mediúnica, que sabem da sua mediunidade e que nada fazem por aprimorar-se. Notem que aqui eu não usei a palavra desenvolver, porque desenvolver a mediunidade é válido, é muito importante, mas sim aprimorar-se, porque uma criança ela vai se desenvolver e vai chegar à vida adulta. Mas se ela não se aprimorar, se ela não tiver um esclarecimento moral, não receber educação, nós não sabemos como essa criança vai se desenvolver e como se dará o seu comportamento na vida adulta. Emmanuel, em Caminho da Luz, nos traz que depois do século IV, houve somente um desenvolvimento material. O desenvolvimento moral quase que estagnou-se. Nós temos buscado muito pouco a evolução moral. Nós achamos que temos a mediunidade e isso daí já está muito... eu tenho a mediunidade, vou desenvolver minha mediunidade e tá bom. A mediunidade, ela nos possibilita a interação com o plano espiritual, permitindo a troca de aprendizado, de auxílio, entendimento, a pluralidade da existência. E essa conexão vai se dar com aquele a quem eu estiver aberto. Eu atraio o que eu penso. Se eu tiver pensamentos elevados, eu vou atrair bons espíritos. E, obviamente, se eu tiver pensamentos negativos, eu vou atrair espíritos inferiores, que vão nos influenciar, nos sugestionar e nos trazer falsos conhecimentos. Mas então, se eu tiver só pensamentos elevados, eu não serei mal influenciado? Não.
Claro que seremos. E as mídias? Nós ligamos a TV e somos bombardeados de informações. Nós encontramos muitas vezes com amigos nas ruas e os nossos queridos vêm carregados de problemas que muitas vezes despejam sobre nós. E, francamente falando, eu não sou capaz de me manter o tempo todo em pensamento elevado, praticando boas ações. Basta um simples tropeção, dar com o dedinho na quinazinha do sofá ali, para eu me desestabilizar. O próprio Divaldo nos conta de uma vez que ele acordou e estava com um péssimo humor. Estava muito chateado com algumas situações e Joana tenta chamar a atenção dele para a frequência em que ele se encontrava. E ele, como estava muito chateado, ele se vira para Joana e diz: você quer me deixar com o meu calundu? Você quer me deixar eu aqui com a minha bronca? E ela fala para ele: olha, eu posso te deixar sim, só que fique sabendo que se você desencarnar nessa vibração que você se encontra agora, eu vou levar pelo menos uma semana para lhe encontrar. E isso sendo Divaldo. Eu, pelo menos, não fiz nem 1/1000 do que o Divaldo tem feito. Se ele levaria uma semana para ser encontrado, eu não quero nem fazer ideia do tempo que eu passaria num aperto até alguma alma boa me encontrar. E, como dito, nós somos imperfeitos e nos sintonizamos facilmente, né, devido a essas nossas imperfeições, com espíritos que, por vontade ou não, nos trazem incertezas, nos trazem dúvidas, tormentos, falsos ensinamentos. Por vontade, são os casos em que nós temos desafetos, os irmãos que não se interessam pela ordem e pela moral, mas que um dia hão de progredir também e começar a caminhar na ordem, na moral, e também aqueles que buscam a satisfação de seus vícios, que acabam por nos influenciar para tentar tirar algum proveito dessa situação. Nos casos, né, da influência, né, sem vontade, nós temos um exemplo magnífico trazido pelo nosso irmão Jacobson Trovão, onde não há a vontade expressa do irmão em nos trazer esse falso ensinamento, esse falso conhecimento, em que ele relata quando um amigo dele ficou sabendo que Eurípides Barçanufo estava dando comunicações em um centro espírita com frequência. E ele, muito curioso, se dirigiu até aquele centro espírita. Quando ele chegou lá, ele viu o centro lotado de gente para poder conversar, receber orientações, mensagens de Eurípides Barçanufo. E ele, quando começou a conversar com aquele espírito, bastaram 5 minutos, ou até um pouco menos, para ele perceber que não se tratava de Eurípides Barçanufo. E ele então se vira para o companheiro e diz: mas você não deveria estar fazendo isso com todas essas pessoas. O espírito então lhe questiona: mas fazer o quê? E ele responde: enganá-las, se passar por Eurípides Barçanufo. O companheiro então se vira para ele e mais uma vez: mas eu não falei que eu era Eurípides Barçanufo. Eu me chamo Eurípides. Eu cheguei aqui, eu encontrei conectividade com esse médium, todos começaram a me fazer perguntas, eu gostei e fui ficando.
E até mesmo aqui no plano encarnatório, nós muitas vezes levamos esses falsos conhecimentos que podem ser prejudiciais nos casos em que nós contamos às vezes para os nossos filhos, para as nossas crianças, sobrinhos, histórias como o Coelhinho da Páscoa, como o Papai Noel, e que quando nós vamos levar a realidade da inexistência dessas criaturas, por muitas vezes as crianças ficam decepcionadas, desiludidas, algumas choram, outras revoltam-se e negam-se a acreditar que seja verdade o que nós estamos ali dizer agora. Preferem acreditar que existem essas criaturas do que acreditar em nós. Ah, mas fica complicado porque o meu filho vai ter contato com isso, vai saber dessa história, e aí como é que eu vou fazer? Ora, conhecimento e verdade, as crianças, né, tem um exemplo de Neil deGrasse que é maravilhoso, a experiência que ele teve com um filho. Quando o filho dele estava com o dente mole e caiu o dente, ele, sabendo que o filho ia, obviamente, ter contato com a história da fada do dente, que é muito difundida nos Estados Unidos, aqui também muita gente conta, ele se vira para o filho dele, pai, caiu meu dente. Ele vira-se para o filho dele e fala, olha, eu escutei que se você colocar o dente embaixo do travesseiro, quando você for dormir, vem uma fada do dente e troca o seu dente por uma moeda. Eu escutei dizer. E o filho dele então assim fez, foi dormir, botou o dente embaixo do travesseiro. No outro dia, quando ele acordou, ele viu a moeda, pegou a moeda e foi correndo contar para os pais da fada do dente que havia feito a visita naquela noite. O pai então vira para o filho e fala, mas você viu, sentiu alguma coisa que prove que foi a fada do dente que realmente colocou isso lá? Você acordou, você a viu? E o filho sai pensativo da sala para poder ir para a escola. Quando ele vai buscar o filho na escola, para surpresa dele, o filho estava reunido com vários outros colegas, arquitetando, bolando armadilhas, que é o que o conhecimento o possibilita, para capturar a fada do dente e ver se realmente foi a fada do dente, se existe a fada do dente, quem fez aquela ação na noite passada. Então, muitas das vezes, nós subjulgamos a capacidade de nossas crianças em aprender. Sugestionamos erroneamente nossas crianças, criando problemas que no futuro podem trazer consequências para nós mesmos. Nós muitas vezes, um exemplo familiar a que nós passamos era que virávamos, né, para as crianças, os nossos filhos, e falávamos, né, para induzi-lo a comer legumes, verduras, e falávamos, olha, come aqui, esse aqui. Aí ele, não, eu não quero esse não, não gosto. Ah, não come mesmo não, é ruim. Não come não. Aí eu ia lá, comia. Não come não, deixa que eu vou comer aqui. Esse aqui é muito ruim. E comia. A criança se interessava por aquilo, falava assim, não, deixa eu ver. E acabava comendo, gostava. Mas a minha ação impensada em dizer que era ruim para ele comer e ver que era bom, depois me chamou a atenção para uma coisa. Como é que num futuro, quando eu quiser que ela realmente
não se interesse por alguma coisa ilegal, proibida, eu vou dizer que é ruim, que é bom. Não faça uso disso, que é prejudicial. Será que ela já não vai estar com essa semente plantada na cabeça dela e pensar, não, é ruim, então deixa eu ver aqui se é ruim mesmo. Então é necessário que nós tomemos muito cuidado também com nossas ações. Só um parêntesezinho, né, na explanação. E voltando aqui, mas que nas duas situações, tanto quanto por vontade explícita ou não, sem essa vontade expressa, né, do espírito em nos prejudicar ou nos trazer falsos esclarecimentos, nós vemos a falta desse esclarecimento existente. Vemos a falta desse esclarecimento de nossa parte e dos espíritos, né? Se eu sou mal sugestionado, mal influenciado, mal orientado e acato aquilo, isso demonstra um despreparo meu. É uma falta de conhecimento e discernimento da minha parte. A cada mensagem ou sugestionamento se faz necessário que eu avalie se isso me aproxima ou não das leis de Deus. Kardec diz que é melhor eu rejeitar 10 verdades do que aceitar uma mentira. E para avaliar, né, é necessário um estudo, uma meditação no que você está olhando, naquela mensagem. Você precisa estudar, meditar naquela mensagem. Senão, vai acabar como sendo o jeito que eu era no antigo ginásio, né? Hoje acho que é ensino fundamental, pega do primeiro, vai até o 9º ano, né? Mas os mais antigos, na época ginasial, como eu era em física. Que eu chegava lá, física? Física não precisa estudar não, é só decorar a fórmula ali. Decora a fórmula que tá tudo certo. E aí ficava lá, não, aqui é fórmula. Isso quando decorava, né? Quando a gente não tentava tomar algum atalho, ia lá na mão, colocava a fórmula lá, né, erroneamente, óbvio, e aí ia para a prova com a fórmula na cabeça, na mão, do jeito que fosse, mas com a fórmula. E chegava na prova, lia o enunciado e batia o desespero. Não fazia a menor ideia do que fazer naquela questão, porque eu não havia estudado, eu não havia meditado sobre aquele ensinamento. Eu simplesmente peguei, decorei, mas não sabia como implementá-lo, não sabia como aplicar aquilo naquele problema. E muitas vezes nós ficamos tão maravilhados, tão envolvidos pelo suposto autor de uma mensagem, que nos perdemos em vaidade. Nós chegamos para um amigo, para um conhecido, e falamos, eu recebi uma mensagem de Emmanuel. Aí o amigo fala, o que diz? E eu não sei não, mas depois eu te mando aí pelo zap aí. E aí chegamos em casa, desesperado, escrevemos, não analisamos nada, simplesmente repassamos aquilo que nos foi apresentado e sequer, né, nos atentamos a uma linha daquilo que foi apresentado. E como evitar, então, essas ações negativas, né? Com boas práticas e pensamentos, para evitar espíritos pouco esclarecidos. Pois imperfeitos que somos, ainda estamos muito sujeitos a não sãos. Lembrando que estar sujeito nem sempre é fazer e manter essa conexão. Eu vou ter atração de acordo com o que eu penso e com as minhas ações.
e também com o estudo. O estudo nos leva a esclarecimento e a uma melhor análise. Kardec, ele foi um pesquisador dotado de um bom senso incrível. Ele, na codificação, adotou o método dedutivo de pesquisa, que parte de premissas para alcançar uma conclusão lógica e correta. E a importância dessa análise, ela evita os erros, evita tormentos, atrasos evolutivos, meu e dos outros, porque senão vira uma bola de neve, igual a corrente do WhatsApp, a mensagem fake news do WhatsApp que a gente recebe. A gente recebe aquela mensagem de um espírito, de um companheiro, de um amigo, não analisamos, não nos aprofundamos, não meditamos se aquilo dali é coerente com as leis de Deus ou não, e passamos adiante para mais 5 companheiros. E desses 5, caso também não analisem e passem adiante aquele equívoco, para mais 5 pessoas, já são mais 25 pessoas na ponta recebendo essa mensagem, ou seja, vai virando uma bola de neve. É necessário a análise e o bom senso. Dizem que o espírita, ele acredita em tudo que se refere a espírito. E isso não é verdade. O espírita, ele é levado, através do espiritismo, a entender um fenômeno da natureza, que vem permeando a humanidade há milênios, evitando assim acreditar em tudo e a não ser aquele duvidoso sistemático também de tudo. Há que se ter o bom senso. E com o esclarecimento, nós conseguimos uma melhor condição de acreditação dessas mensagens, desses espíritos. Obviamente, bons espíritos são aqueles que servem ao Cristo, que disseminam o amor, a caridade, que buscam a elevação moral de todos. Não pregam o materialismo, o individualismo, que é justamente o oposto dos maus espíritos, que são materialistas, que buscam reconhecimento, que trazem individualismo, a desordem. E assim, com estudo, meditação, análise e a prática, eu tenho uma maior chance de não sofrer influências negativas, uma maior propensão a reconhecer informações ou situações que não condizem com os ensinamentos do Cristo e uma maior chance de auxiliar e de levar esclarecimentos com exemplos e com palavras. Não há dúvidas que o melhor ensinamento nós damos através do exemplo. Mas existem alguns irmãos que não enxergam, não se permitem enxergar os exemplos, veem boas ações e ainda criticam. Nós, muitas vezes, eu pelo menos, vez ou outra ainda me pego em uma situação dessa, em que eu vejo algum irmão auxiliando alguém, algum outro irmão necessitado na rua, e ainda fala, não, olha lá, não, mas tá precisando não, ela tá com o cabelo feito, tá de unha feita, não tá precisando não. Ainda ficamos reprimindo o bom exemplo que o irmão está nos dando. Ou então, quando algum companheiro sofre uma agressão e perdoa o seu semelhante, que enchemos a boca para criticar. O quê? Ele não fez nada não? Ah, não, é muito frouxo. Ah, se fosse comigo eu já chegava de voadora. Ou seja, além de tudo, não aprendemos com o exemplo. Então faz-se necessário o uso também da palavra. E que levemos palavras de incentivo, de amor e que estão condizentes com os ensinamentos de Cristo. Emmanuel traz uma passagem em que nos diz
que aquele que só sabe é como uma placa no deserto. Ele aponta a direção, mas o indivíduo vai morrer de sede. E aquele que só ama é como um oásis. Ele dessedenta a criatura, mas ela vai ficar perdida, desorientada e sem direção. Nós não podemos esconder a candeia, que sejamos mensagem e mensageiro. O fruto completo é aquele que instrui e também acolhe. Então, meus queridos irmãos, que nós possamos sempre ter em mente a importância da análise, a importância do estudo, da meditação em todos os ensinamentos, para que possamos ter um poder de análise elevado. Porque não adianta nós querermos fazer uma análise sem conhecimento, sem bagagem. Senão, mais uma vez, voltamos à minha, pelo menos, situação ginasial. Que Jesus possa sempre auxiliar-nos e os bons espíritos também conduzir a todos nós em nossa jornada de evolução moral. Muita paz e muita luz a todos, e vamos fazer a nossa prece de encerramento. Mestre amado, obrigado, Senhor, por mais este dia, por todo o ensinamento apresentado, a oportunidade, Senhor, de trazer os teus esclarecimentos, que possamos ter forças, Senhor, para meditar, que tenhamos forças para superar as nossas adversidades, transpor as nossas barreiras morais, elevarmos a Ti os nossos pensamentos, que possamos em momentos de prece, Senhor, rogar o auxílio, o amparo, o socorro em prol daqueles que passam por momentos de aflição, por divergências morais, aqueles que buscam o conhecimento, mas refutam o Teu nome. Que possamos, Senhor, levar a paz, a luz e o Teu amor em nossos corações, transbordá-los sobre todos os nossos irmãos. Que a Tua doce luz possa estar conosco hoje e sempre, amado Mestre. Muita paz e muita luz, que fiquemos com o Teu amor hoje e sempre. Graças a Deus, que assim seja. Muito boa noite a todos e mais uma vez, obrigado pela oportunidade.